Meus irmãos, na santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, por favor, alguém pode desligar esse ventilador, por favor, para mim, para não me atrapalhar muito aqui, por favor. Muito obrigado, meu irmão. Irmão, eu peço a vocês, em nome de Jesus, que vocês possam ficar bem atentos a esta palavra. Essa palavra é para a sua vida. Então eu peço aos meus irmãos, fica bem atento. Bem atento. Quem puder segurar as crianças, fica com a criança um pouquinho quieta, para poder vocês prestar atenção, gente. Isso aqui é muito sério. Muito sério. Amém? Eu peço aos irmãos, desde já, para que abra sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 5. Eu pedi uma palavra agora à tarde para a igreja, irmão, e Deus me deu essa palavra. E eu preciso compartilhar ela com cada um de vós. 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8. Amém? A palavra de Deus diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa. Vamos repetir: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa. Palavra do Senhor. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, por que eu chamei a atenção, pedi a atenção de vocês? Porque talvez você que já passou pelas águas, você que já aceitou Jesus, talvez você ainda não conseguiu entender que a gente está numa guerra. E uma guerra que você não vê. Há uma guerra espiritual. Jesus foi um dos que mais falaram dessa guerra. E quando você não consegue entender a palavra de Deus, o diabo está sempre à frente de você. Quando você não consegue entender a guerra que você se encontra, há um adversário que trabalha contra você. Quando você vem viver com Jesus, você tem que entender isso. A Bíblia diz, irmão, que nós somos formados de corpo, alma e espírito. Então mostra para cada um de nós que nós somos mais invisível do que visível. Porque nós temos só o corpo para ver, mas a alma e o espírito você não vê. Então Jesus, falando dessa guerra, ele vai falar todo o tempo sobre esta guerra. E o grande problema dessa guerra me fez lembrar um tempo, irmão. Eu na igreja que eu era, e eu acabando de pregar, fazer uma pregação, tinha em torno de uns 150 pessoas. E veio uma senhora com uma criança do tamanho dessa menina. E ela virou para mim, a minha esposa sabe disso, eu já contei isso para algumas pessoas. E ela veio para mim e falou da seguinte maneira: irmão, ore ela, porque ela não está fácil, ela não para. E ela irrita as pessoas. E eu falei: como assim? Porque até então, irmão, você pensa um montão de coisa. Não, o diabo não trabalha, não usa criança, não usa isso, não usa aquilo, não faz isso. E eu falei assim: vamos orar então.
Chamei os obreiros. E os obreiros se posicionaram. E quando eu fui levantar a mão e fui botar a mão em cima da criança, a avó, que era a avó, se manifestou. Se manifestou de uma tal maneira. E quando ela se manifesta, irmão, na igreja que eu era, lá encheu uma mania, que hoje eu não gosto disso, que eu não acho certo, porque a Bíblia não me relata para me fazer isso. Quando ela se manifesta, você vai conversar com o diabo. E o diabo, ele começa a revelar tudo, porque você faz ele falar, e ele começa a falar, e eu perguntando a ele: o que tu está fazendo com essa família? O que você está fazendo com essa casa? E ele começou a falar: eu ganhei um trabalho para destruir ela, a mãe dela. E ela era a avó que tinha se manifestado. E eu falei: quem está aí? Ela falou: não estou sozinho. E ele identificou não só o tranca-rua, o Exu Caveira que estava escondido, porque ele que ganhou o trabalho lá no cemitério da Vila Rosali. A amante do marido, da mãe, da criança, botou o nome dessa família para destruir o filho, a mulher, para destruir a vida deles. Isso aqui não é brincadeira não, irmão. E tivemos que fazer o quê? Desfazer todo aquele trabalho. Desfazer toda aquela obra. E o que aconteceu? Graças a Deus, tudo voltou ao normal na vida daquela família. O que eu quero dizer com isso, irmão? Esse testemunho, simplesmente para mostrar para você que há uma guerra, há um adversário que ele não tem dó de ninguém. Ele não tem um coração macio, ele é bonzinho. E muitas vezes você está ajudando a ele, porque você deixa ele influenciar a tua mente, trabalhar no teu coração. Há uma guerra trabalhando contra você. Você dorme, mas o diabo não. A Bíblia vai dizer, irmão, Paulo vai dizer, que é para que nós ficamos atentos, porque o príncipe deste mundo endureceu a mente das pessoas. Para quê? Para que não reconheça quem é Deus. Para não reconhecer, porque ele sabe que se você reconhecer quem é Jesus na sua vida, você vence. Ele sabe que quando você reconhece o que a palavra serve para você, você é curada, você é liberta. Quando você reconhece quem é Jesus para você, você prospera. As coisas andam, as coisas mudam. Por isso que ele endurece você, ele endurece teu coração, ele endurece a tua mente. Ele faz de tudo para influenciar a tua cabeça, influenciar o teu coração, a tua mente. Então não pode entender isso. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele vai falar sobre esta guerra. Mas ele diz uma coisa que me chama muita atenção e tem que chamar atenção a você também. Que quando os discípulos chegam perto dele, ele diz para os discípulos assim em Lucas capítulo 10, no versículo 18, diz assim: eu vi Satanás cair na terra. Sim ou não? Mas eu vos dou poder e autoridade para pisar em serpente, escorpião e toda a força do mal, e nada vai te fazer mal. Há uma guerra, mas você não precisa ter medo. Há uma guerra, mas você não precisa ficar desesperado. Por quê? Você tem poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpião. Você pode usar o nome de Jesus, que vai tudo ser destruído. É dado a você. E o diabo, ele tenta esconder isso de você. O diabo, ele tenta fazer com que você não compreenda isso. O diabo tenta agir na tua mente para um montão de coisas, desviar a tua cabeça, para que você não compreenda isso. É a obra dele, é o trabalho dele. E Jesus falando dessa guerra, ele é o que mais falou do diabo. É o que mais falou do
do inferno. Mas uma coisa que me chama a atenção, que Pedro relatando isso, porque Pedro tem uma grande influência na obra de Deus, tem ou não tem? Porque Pedro foi aquele que influenciou Marcos. Marcos era discípulo de Pedro. Foi o Pedro que ensinou Marcos todo o evangelho. Mas Pedro também chega ao ponto de abrir a boca na carta dele e dizer para a igreja, e dizer para nós, ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Ele está aqui, ó. Ele está trabalhando aqui. E ele vai dizer: bramando como leão, buscando a quem possa. Buscando a quem possa. Então, Pedro ele vai dar um exemplo de quem? É difícil para mim e para você entender o que o leão faz. Porque a gente mora no Ocidente, não é isso? A gente aqui não tem leão. Tem? Tem o do governo, né? Que se demora. Se eu não fizer meu imposto, minha declaração de imposto de renda, eu tô frito. E não pode esquecer de declarar nada, né? E a Luciana, até hoje, ela está querendo me matar porque eu declarei ela junto comigo e ela perdeu a bolsa do Bolsonaro. E ela ainda abre a boca para dizer para mim: você tem que me dar os 600. Ano passado, não, é culpa sua. Ela faz parte de mim, não posso declarar ela. Mas aqui eu tenho que declarar, senão, né? É minha esposa. Mas lá no governo eu não posso. Porque ela pede 600. Aí agora veio 250, 250, aí mesmo que... Não pega nada. Já é. Irmãos, então a coisa que nós temos que entender, gente, ele está mostrando aqui que é uma estratégia. Quando ele relata sobre o leão, ele vai dizer assim: o que o leão faz é o que o diabo trabalha. Como o leão se procede, é como o diabo trabalha. Nós não temos leão aqui, mas temos o diabo. Ou não? Hã? Você vê que muitas das vezes você muda o seu comportamento de uma hora para outra? Você está muito alegre. Daqui a pouco vem uma pequena notícia, uma coisinha. Você já muda o seu comportamento? Aí você acha: não, é normal, é porque me falaram. Não, é porque aquele desgraçado está tentando influenciar na tua mente. Está tentando agir. Está tentando trabalhar. Mas a Bíblia diz, irmão, Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra potestade, principados, que têm agido nos lugares celestiais. A nossa luta não é contra a carne, não é contra a pessoa, não é contra ninguém, irmão. A nossa luta é contra Satanás. Sabe por que a tua luta é contra Satanás? Porque você aceitou o inimigo dele. Sabe quem é o inimigo dele? Irmão, eu estou para saber quem é. Quem é o inimigo dele? Quem é o inimigo dele, igreja? Fala, igreja! Estão com pena? Estão com medo de falar? Fala o nome dele que o diabo cai. Diga o nome dele que o diabo cai. Não é Jesus, não. É Jesus Cristo, o Deus da minha vida. Esse é Jesus. Não fica tímido, não. Por isso que ele usa. Por isso que ele trabalha. Ele faz de tudo para que você não veja ele. Sabe aquelas coisinhas que você fala assim: ele é safado, ele não presta. Não, é o diabo que está trabalhando na vida dele. A Bíblia vai relatar, irmão. Eu numerei algumas coisas aqui que eu vou te mostrar. Eu assisto muito Discovery, algumas coisas.
sobre animais. Eu gosto disso. E eu comecei a entender o que os animais, a característica dos animais. A gente sempre para analisar a primeira característica do leão. Ele anda em grupo. Não é? Não é um grupo. É um bando de leões. Mais leoa do que o leão. Você já notou que o diabo ele nunca vem sozinho? Ele usa a pessoa contra você? Para te afligir? Te afligir tua mente? Afligir teu coração? Ele usa os demônios contra você? O leão simplesmente ele não ataca. Quem ataca é as leoas. É muito difícil ele atacar. Ele espera. Eu não vou entender isso, gente. Outra coisa que é a característica do leão é o rugido. Ele ruge tão alto que, segundo o relato e os estudos, irmão, que o rugido dele dá para escutar em torno de 9 quilômetros. E vai dizer que os caçadores, eles entram em pânico quando começam a ouvir o rugido. Se os caçadores que estão armados entram em pânico, imagina os animais, os gnus, as zebras. Não é isso? A velocidade dele vai em torno de 55 quilômetros, na máxima até 80. O que quer dizer com isso? Ele não é tão veloz como outros animais. Ele não é tão grande como os outros animais. Então ele tem limitações. Quando ele tem limitações, ele usa o quê? Estratégia. E Paulo vai dizer para cada um de nós: não ignoreis as estratégias de Satanás. E o que tem feito a igreja? A igreja tem ignorado, tem largado de mão, não pegam na palavra, não estudo, não olho a Bíblia, não olho o poder que eu tenho, não consigo reconhecer, simplesmente porque eu ignoro isso. Eu ignoro a igreja, eu ignoro ir para a igreja, eu ignoro. Por quê? Estou me ignorando, porque Satanás está agindo. Deixa eu pegar aqui meu... Filha, é amiguinha, não é boneca não, tá? Beijo no rosto. Pronto. Então, o que o leão faz, irmão? O leão, ele tem a capacidade de procurar, quando ele vai buscar a sua presa, ele se localiza num território. Ele para num lugar estratégico. Ele fica espionando de longe, num território, porque o diabo, irmão, ele não briga por causa de comida. Alguém já viu aí o leão brigando por causa de comida? Ele entra para matar e acaba. Come e acabou. Se alguém quiser comer, ele larga aqui dali e vai partir para outra. Eu não vou entender isso, gente. Ele não briga, porque o leão, ele não briga por causa de comida, ele briga por causa de território, ele briga por causa de lugar. E o que está fazendo? O que mostra para cada um de nós, irmão? Quantas vezes ele quer usar você, usar cada um de nós, ele briga pela sua vida, ele quer localizar dentro do território do teu coração, da tua mente. Por isso que ele trabalha trazendo várias situações na tua vida, na tua família, na tua casa. Porque ele procura um lugar. Tanto é que Paulo vai falar que ele se localiza nos lugares celestiais. Que lugares celestiais? É a igreja. É a sua casa. É o seu coração. É a sua mente. Os lugares celestiais, o lugar que você está aqui hoje, olhando aqui, você está aqui hoje, no culto. Hoje você está aqui ouvindo a palavra, mas daqui a pouco você vai para o mundo, você vai ali para o mundo, você vai ali para a rua, e você vai ver toda a direção do mundo. E se você não tiver com a palavra aqui, grudada em você, o mundo vai influenciar na tua cabeça. A estratégia dele é essa, um território. O que Paulo falou? O que Paulo falou? Não deixe lugar, não
Irmão, até no ministério de Cristo ele arrumou um lugar. Como assim, irmão? Primeiro ele falou com Pedro. Pedro, Jesus fala para Pedro o quê? Aparta de mim, Satanás. Ele usou? Pedro. Sim ou não? A Bíblia relata que Jesus, depois de partir o pão, a santa ceia do Senhor, a Bíblia diz que ele achou um lugar no coração de Judas. A Bíblia relata que quando acaba a ceia, um ato da igreja, a direção da igreja, acabou a ceia, ele arrumou um lugar no coração de Judas, que a Bíblia diz que acabou a ceia, o diabo entrou no coração de Judas para atrair Jesus. Deu para entender isso, irmão? Então a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Talvez, irmão, você não sabe. O diabo achou um lugar na vida da tua família. Achou um lugar na vida do teu esposo, da tua esposa. Sabe aquela hora que você começa a brigar, discutir, que ninguém te segura? Ele achou um lugar. Ele acha um lugar, quando ele vê, você já está na mão dele. A estratégia dessa é ele. É achar um lugar dentro do teu coração, na tua vida, na tua família, no teu casamento. Abre o teu olho, igreja, acorda. Você começa a agir, fazer coisa que Deus não mandou você fazer, e você começa a fazer, porque ele achou um lugar. O território dele é ali, no teu coração. Mas aqui nesta noite hoje, Deus te chamou aqui para dizer para você que Ele vai te revestir de poder, de autoridade, da glória de Deus. Revestimos. De toda a couraça da fé, da crença. Entenda isso, igreja. Deus te chamou hoje para você ouvir aqui sobre o diabo. E sabe qual é o problema? Você está brincando. Você dá atenção para tudo. Porque o diabo quer desviar a tua atenção. E você acha, não é normal. Aquilo ali é normal. Não é normal, irmão. Muitas dores que você sente. Muitas doenças que você tem. Muito cansaço, muita preguiça, muita má vontade. É que ele achou um lugar aí para descansar. Ele achou um lugar para te desanimar. Ele achou um lugar para tirar a tua vontade. E quando ele vê um lugar para te desanimar, ele age em você. Não pode entender isso? Você já viu aquela hora que uma pessoa fala uma coisinha de nada para outra pessoa, a pessoa se aflige logo, brinca logo, discute logo por uma coisinha à toa? É porque ele achou um lugar. Já viu isso? Uma hora você está bem, daqui a pouco você está mal. Daqui a pouco você está rindo, mas daqui a pouco você está triste. É isso que ele quer, ele desanimou você. Ele tirou a tua vontade. Ele tirou o teu querer. Você quer desanimar de tudo, jogar tudo pro alto, largar tudo, virar as costas e ir embora. Aí você pensa em separação. Você pensa, não quero mais saber disso, não quero saber daquilo. O diabo achou um lugar, irmão. E quando ele, depois que ele passa, ele vai procurar identificar. Quando ele se posiciona no território, quando ele se posiciona, agora o que ele tem que fazer? Olhar a situação que está à volta dele. Ele não tem condições, irmão, contra um gnu, é muito maior, um búfalo não é muito maior do que ele. Então ele vai identificar o quê? Os doentes. Os doentes, os que estão mancando, aqueles que se acham no meio do rebanho, que são o máximo. Porque no meio do rebanho, dos animais, também tem aqueles que se acham, não, eu não quero andar com eles, começa a andar lá atrás.
ele identifica. Aqueles que ficam para trás. Aqueles que ficam se lamentando. Aqueles que não querem obedecer. Já viu isso na igreja? Hã? Já viu? Aqueles que não querem. Aqueles que não querem estar debaixo da obediência. Aqueles que não têm, que acham assim, o que eles falam não serve de nada para mim. Importante é o que eu penso, é o que eu estudo, é a ciência, é o que a televisão me mostra, é o que o YouTube me mostra, mas a palavra está aqui, irmão, para identificar a cada um de nós e também identificar o diabo na nossa vida. Não vos deixeis enganar, irmão. Não deixe te enganar, você está se enganando a si mesmo. Está dando para entender isso, irmão? Alguém está entendendo? E quando ele identifica, ele vai dizer, olha lá, agora vamos pegar, agora a gente vai dar, a gente vai entrar nele. E o diabo, aí ele começa a ver, porque os mancos não tem como correr tanto, os doentes não tem como andar tanto, tem? Mas tem aqueles que ficam lá atrás, devagarinho. Isso é isso que a gente vê na igreja, irmão. Aquelas pessoas que ficam se arrastando. Aquelas pessoas, irmão, que já estão identificadas. Que está identificado. Está com a mente amarrada. Está com a mente presa. E o que acontece? Ele pega e começa a agir. Olha lá, desanimou. Ele gosta de uma brincadeira. Então usa ele. Ela gosta de uma fofoca, usa ela. Vamos pegar ela, vamos trancar ela, porque ela gosta de uma confusão, ela gosta de uma briga. Vamos usar ele. Ele gosta de um forró, uma prostituição. Ele gosta. Vamos usar a pornografia, porque ela gosta. Ele gosta da pornografia. Não, manda um videozinho para ele. Manda um videozinho para ela. Ele vai usando. Ele identifica a tua fraqueza lá. Ela é fraca naquilo dali. Eu sei que ela é fraca. Eu sei que ele é fraco. Vamos usar essa fraqueza. Deu para entender isso, gente? E o diabo, ele vai agindo como leão. Outra situação que o diabo também tem, irmão, que quando ele identifica, ele marca o território, identifica, sabe o que ele faz? A Bíblia diz que ele vai atrás. E quando ele vai atrás, ele não consegue fazer, ele ruge tão alto, que quando as presas, que são os rebanhos, sai para tudo que é lado desesperado, em pânico, em pavor. Já viu isso? Há uma correria para tudo que é lado, vai de um para um lado, zebra para o outro, não sei o que para outro, um desespero só. Você já viu na sua vida isso? Que muitas das vezes o diabo faz a mesma coisa? Causa um desespero na tua família? No teu casamento? Já viu isso? No teu relacionamento? Que muitas vezes você briga do nada, discute do nada. Dentro da igreja, irmão, muitas vezes uma palavra que é pregada, pastor, o fulano, sabe da minha vida, está pregando para mim. Ela está falando de mim. E começa a sair todo nervosinho, todo revoltadozinho. E muitas vezes a palavra está falando aqui pela palavra, não por você, mas por todos. Quando Jesus abre a boca, ele não fala com um especialmente, ele fala com toda a igreja. Porque toda a igreja pertence a ele, toda a direção pertence a ele. Então ele fala com todos. A Bíblia diz que Jesus separava o barco e subia no barco para falar com a multidão. A Bíblia diz que Jesus subia em cima do monte para falar com toda a multidão. Ele não parava com um. Até mesmo quando foram perguntar para ele, Senhor, por que tu fala por parábolas?
Ele pegou, juntou todo mundo, todo o discípulo, porque foi-lhe dado a voz, o entendimento da palavra. Amém, igreja? Foi-lhe dado a voz, o entendimento e a graça e a sabedoria. O diabo age de oculto, mas Deus age aberto, porque Ele tem nada para esconder, nem para ninguém e nem para nenhum de nós. Jesus, Ele fala tudo presente na vida de cada um de nós. Deu para entender, irmão? Como muitas das vezes há o pavor, há o desespero. Muitos veem, você tem filho hoje, irmão, que ele não quer casar, simplesmente porque o pavor está no coração dele. Ele diz, não vou casar. A vida do meu pai, a vida da minha mãe, a vida da minha tia, a vida de fulano, eu não consigo mais amar, porque a vida de todo mundo está destruída, porque o diabo já disse no coração dele. Casamento é um ministério falido, mas aqui na igreja não. Aqui na igreja não. Aqui é um ministério reconstruído em Cristo Jesus. Entenda isso. Há uma reconstrução de Deus para a tua vida e para a minha vida. Pode amar, pode abraçar, pode beijar, porque Deus te autoriza em nome de Jesus. É isso que nós temos que entender. E quando ele causa o pavor, quando ele corre atrás daquela que está devagarzinho, que está caindo, ele começa e ele teve a vitória dele. Mas uma coisa eu vou te dizer agora. Ele pode ter estratégia e território. A estratégia dele é usar. A nossa estratégia é o que Paulo falou uma vez. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. A estratégia da igreja é estar em Cristo Jesus. A estratégia da igreja é estar em Cristo Jesus para vencer todo o mal, vencer todos os demônios, todo o inferno. Está em Cristo Jesus. Todas as coisas se passaram e tudo se fez novo em Cristo Jesus. Amém, igreja? Sim ou não? Então, irmão, entenda uma coisa, que há uma diferença, a unidade da igreja. Eu também entendi que quando o leão, ele pega muitas das vezes, aquele que foi pego, há um grupo que correram, mas muitas das vezes eles voltam para salvar aquele. Eu vi esse dia, o búfalo foi, ele segurou, agarrou o búfalo, grande, e ele segurou em cima e jogou o búfalo no chão. O búfalo não tinha como sair. Veio vários leões grudando, um grudando no pescoço, outro no coisa, o outro na traseira. Mas também veio vários búfalos que quando chegaram para perto, os leões começaram a saltar e ir embora. Começaram a ir embora. E aquele búfalo começou a se levantar. Essa é a unidade da igreja, irmão. Nós unidos, orando, pedindo, clamando. Você não vai ficar para trás. Você não vai morrer. Porque esta igreja vai te levantar. Dá um glória a Deus aí. Dá um glória, irmão. Pelo amor de Deus, esta igreja não vai parar você. Porque nós somos unidos. Glória, glória, glória. Nós somos unidos. Glória a Deus. Vou dizer outra coisa para você. A unidade não quer dizer perfeição, irmão. A unidade não quer dizer perfeição. Eu vou dizer outra coisa para você. Nós estamos em Cristo Jesus. Estamos todos no mesmo caminho. Todos se acertando na mesma linha, na mesma comunhão. Quando eu digo que não há perfeição, você vem com seus defeitos. Eu vou com meus defeitos. Mas te olhando para Jesus, que é perfeito, vamos
Você vem com os seus defeitos. Eu vou com os meus. Mas olhando para Jesus, que é perfeito, nós seguimos essa linha. Hã? Está dando para entender isso, igreja? Alguém reconhece isso? Glória a Deus. Sabe por quê, irmão? A gente não precisa ter a mesma direção na vida material. A gente não precisa disso. Um faz faculdade disso, né? O outro faz faculdade daquilo. Nós estamos unidos, mas temos que estar unidos no mesmo sangue, na mesma palavra, na mesma direção, no mesmo poder, na mesma glória, na mesma graça, que é Jesus! 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 Aleluia! Jesus! É Jesus! É a unidade da igreja! É Jesus Cristo! É Jesus Cristo! É Jesus Cristo! Aleluia! 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 Glória a Deus! Guarde essa palavra, irmão! Leva essa palavra contigo no teu coração. Não deixa o diabo trabalhar mais. Não deixa o diabo usar mais. Porque ele só quer mesmo te matar. Porque a Bíblia diz, o próprio Jesus diz, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Receba a vida! Receba a vida! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Receba a vida na graça de Deus. Aleluia. Vamos orar.